Meu amigo, aquela tarde bonita, manhã, noite, não importa. O importante é a CBHO, Centro Belo Horizontino de Oftalmologia. E o telefone é o 4103-3006. Rua São Paulo, 893, sala 907. No coração de Belo Horizonte, Carro do Coshop Cidade, em diversos lugares, aquele que facilita para a sua consulta. Joatuba, em diversos lugares. Doutora Jennifer Daltro, oftalmologista, pós-graduada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Tiago, é um prazer estar aqui. Um ótimo dia para você e para todos. Doutora Gendaltro, a situação hoje do Brasil. O pessoal tudo pensa em política, daqui a trabalho, dali, corre, mas as pessoas estão voltadas de se preocuparem com a saúde. Tiago, infelizmente não. Eu vejo que os pacientes procuram não para prevenção, e sim para tratamento. E o modelo ideal seria que a gente fosse ao médico e fisioterapeuta e dentista e todos os outros profissionais da saúde para prevenir as doenças e a gente acabar ficando menos doente. Só que a nossa cultura aqui do Brasil, as pessoas esperam ficar doentes para depois procurar um tratamento. Doutora Gendaltro, hoje a situação das crianças. Os pais estão preocupados com os filhos, realmente com os avós, com a família, de um tratamento que hoje, falar hoje em cegueira, é um caso muito sério. O que a senhora pode levar sua mensagem para o povo? É muito importante, Tiago, os pais saberem que a criança, desde o dia do nascimento, em relação à parte oftalmológica, é necessário fazer o teste do olhinho. As maternidades elas já têm esses testes, então é importante perguntar se foi realizado e se não foi realizado e pedir para ser realizado antes da alta hospitalar. Se por acaso seu filho não fez o teste do olhinho, procure no primeiro ano de vida um oftalmologista, porque é muito importante que algumas doenças, se não diagnosticadas já precocemente, pode levar não só à cegueira, mas até à morte. Por exemplo, um retinoblastoma, que é um câncer que a gente pode nascer com ele, de origem genética, ele pode levar à morte da criança. E o diagnóstico é muito simples, é feito por um teste que custa assim 5 minutos do tempo do médico. E também em relação aos idosos, é muito importante saber que o idoso ele pode evoluir para uma catarata, pode piorar um glaucoma pré-existente, pode piorar uma retinopatia diabética pré-existente. Então, o idoso fez 60 anos, precisa ir ao oftalmologista pelo menos uma vez ao ano para prevenção. Não esperar ter a doença para procurar o médico, já ir antes de ter a doença. Hoje a preocupação do povo, doutora, a senhora como médica, uma pessoa muito capacitada, muito culta. Agora eu perguntaria, o sono pode também ser interrompido devido à falta de uma boa visão? Pode sim, Tiago. A pessoa com glaucoma, por exemplo, ela pode ter uma crise de glaucoma agudo. E essa crise, a pessoa tem uma dor muito grande, que pode vir em qualquer horário, inclusive durante o sono. E a pessoa acordar com muita dor nos olhos. E é uma dor que não passa com medicamento, a pessoa pode ter até ir a um pronto-socorro, procurar medicação venosa. É uma dor terrível, que não passa, tem que realmente achar um médico oftalmologista para fazer o tratamento correto, porque a sensação é que o olho vai explodir, né? E existem outras doenças também, neurológicas, que acabam afetando a visão e que também pode acordar o paciente à noite com dor. Então, se você tiver dor nos olhos, principalmente nesse período noturno, geralmente está associada a doenças mais graves. Então, tem que procurar o atendimento com o oftalmologista o mais rápido possível. A coceira hoje, doutora Gênia, ficar coçando muito hoje, isso é normal. Toda hora coçando de noite, fica esfregando e tal, não tem assim uma certa higiene e tal, falta realmente preparativos. Como é que a senhora, como médica, vê isso? É muito comum a pessoa ter conjuntivite alérgica e não ter o diagnóstico. Geralmente são pessoas que já têm também rinite alérgica ou asma, e pode estar associado à conjuntivite alérgica também. É um tipo de conjuntivite que não é transmissível. Na verdade, a pessoa não transmite de uma para outra. É uma reação da conjuntiva a alérgenos do local, seja poeira, ácaro, pelo de gato, pelo de cachorro, mofo.
Então, tudo isso faz com que os olhos fiquem irritados, vermelhos, lacrimejando, e a pessoa às vezes tem até um embaçamento visual se for uma conjuntivite alérgica mais grave. É importante procurar o médico oftalmologista para o tratamento adequado, e com o tratamento adequado ela vai ter uma qualidade de vida e menos coceira nos olhos, né? E o ideal é a gente não coçar os olhos. Se você tiver vontade de coçar os olhos, procure um soro fisiológico e lave os seus olhos com soro fisiológico. Você vai tirar o alérgeno que está dando essa vontade de coçar. Provavelmente a vontade vai embora e você vai fazer um bem para o seu olho, porque ao tracionar os olhos, você pode ferir a sua córnea, você pode provocar um descolamento de retina se você tiver uma predisposição a isso. Então, várias doenças podem acontecer por causa do trauma com as mãos nos olhos. Então, o ideal é que você não coce e lave os seus olhos com soro fisiológico. Radiografia hoje, como é que é? Tem que tirar? Hoje, esse acompanhamento é importante. De qualquer tratamento hoje ter uma radiografia. Como é que funciona isso, doutora? Na verdade, Tiago, cada vez mais o exame clínico ele é mais importante do que os exames de imagem. A medicina, com tantos avanços, com tantos exames, acaba que muitas vezes até o paciente ele fica exigindo um exame e não acredita muitas vezes no diagnóstico clínico, mas saibam que um bom médico ele consegue fazer o diagnóstico mesmo sem uma radiografia, mesmo sem uma tomografia, mesmo sem uma ressonância. É claro que, se você tiver uma suspeita no exame clínico, você faz um exame de imagem para comprovar a sua suspeita, mas a suspeita clínica ela é sempre superior. Então, não é em todo mundo tem que fazer exames, apenas aquelas pessoas que, ao exame clínico, teve alguma suspeita. Na parte oftalmológica, por exemplo, se você for ao médico e ele ver que a sua pressão intraocular está elevada, acima de 20, ou que o seu nervo óptico tem uma escavação, que é uma alteração dentro do nervo aumentada, ele vai pedir uma tomografia do seu nervo óptico, ele vai pedir vários exames para propedêutica de glaucoma. E aí sim é necessário fazer, mas nem todos os pacientes precisam fazer. As pessoas que negócio de houve Covid e tal, isso aí, de um certo modo, houve um choque para aumentar ainda mais a cegueira, ou não? Ou você acha que cada coisa é uma coisa? O Covid, ele também afeta os olhos, né? E pelos olhos também é uma das formas de contaminação. Se você passar a mão suja nos olhos com vírus, é um dos locais que o vírus pode aproveitar para a entrada no organismo. Ele pode causar conjuntivite, mas também pode causar outras alterações, entre elas a retinite. Mas todas as alterações vistas pelo Covid, elas são passageiras até um momento. A pessoa pode ficar com embaçamento visual de 3 a 4 meses, mas geralmente elas são autolimitadas e a visão volta depois sem necessidade de tratamento. Hoje a leitura, hoje ônibus, a pessoa fica pegando às vezes um coletivo, lendo, o ônibus pulando, aquela confusão, aquela freada e tal. Isto, como é que a senhora vê, como médica, isto pode realmente trazer consequências gravíssimas para a visão da pessoa? Leitura no ônibus? Na verdade, a falta de linearidade, né, na leitura, ela pode dar uma dor de cabeça, pode dar uma tonteira, um mal-estar. Para o olho em si, pode aumentar um pouco o grau de miopia se for uma coisa contínua, mas não são lesões assim tão graves. O problema maior é a dor de cabeça e a tonteira, então não é recomendado. O ideal é você realmente estar no seu quarto, na sala, no escritório, né, e sem estar andando, fazer sua leitura adequada. A alimentação também tem alguma coisa a ver? Quer dizer, a pessoa quer comer muita gordura, muito sal. Como é que você vê isso aí, doutora? Tem sim, Tiago. Inclusive, as pessoas que são hipertensas, elas precisam evitar, né, de ter excesso de sal na alimentação. E em relação ao olho, elas podem ter uma doença que chama retinopatia hipertensiva. E isso pode levar a outras consequências, como oclusões venosas que levam a sangramento no olho e baixa de visão, que pode ser temporária ou até levar à cegueira. Então é bom evitar realmente o sal às pessoas que já são hipertensas e quem não é, também não ter excesso. Outras alimentações que podem fazer mal, que podem ser tóxicas, né?
não só para o olho, mas para o organismo, tem mais a ver com medicamentos. Então, alguns medicamentos a gente tem que fazer monitoramento do uso, desde a cloroquina, que no Covid foi muito usada, como o Reuquinol, que os dermatologistas usam muito. São medicações excelentes quando bem indicadas, mas que têm que ser monitoradas pelo oftalmologista por causa dos seus efeitos colaterais. Doutora, qual a preocupação da senhora maior? Como é que a senhora orienta? E qual é os sintomas para a pessoa ver que está realmente precisando e que tem que realmente procurar? Por favor. Todo mundo que tiver uma baixa de visão, ou repentina ou progressiva, não pode deixar para depois. Já tem que procurar o médico oftalmologista o mais rápido possível. E quando a gente faz o diagnóstico com a doença ainda em atividade, o tratamento ele é muito mais eficaz. Se você demorar para procurar o atendimento, pode ser que você já esteja numa fase cicatricial da doença. E aí, muitas vezes, o tratamento já não tem uma eficácia tão grande para a recuperação da acuidade visual. Então, o ideal é, assim que você viu que teve uma alteração na sua visão de um dos olhos, já procurar o médico oftalmologista. E eu sempre indico os meus pacientes para tamparem um dos olhos e você checar as visões dos olhos separados, em casa mesmo, olhar para uma placa ou para a televisão e ver se você está enxergando normalmente com os dois olhos, separadamente. Porque é muito comum a pessoa não perceber uma queda de visão de um dos olhos se o outro olho continuar normal. Então, sempre fazer isso uma vez a cada 2 meses é bem interessante. O câncer também pode atingir as pessoas com de cegueira que precisam de um tratamento? Sim, Tiago, a gente tem 2 casos dentro da visão, né, da oftalmologia. O câncer ele pode ser primário do olho, então um câncer que começou no olho e faz parte realmente de alterações de células ou da retina ou da íris, ou então esse câncer pode ser secundário, ele pode ser metastático. Então uma pessoa que tem um câncer de mama, um câncer de próstata, esse câncer pode migrar células para o olho e dar uma metástase ocular. Então tem um exame que chama mapeamento de retina, que todo oftalmologista tem no seu consultório. Com esse exame, é um exame simples, que é feito rapidamente, precisa apenas da dilatação das pupilas. O médico consegue ver se a retina está toda adequada ou se tem alguma chance de ter alguma célula cancerígena ali. Meus amigos, gostaram? Sensacional, doutora Jane Dalton, quero agradecer a sua participação, levando para a sociedade, que são as dicas é muito interessante para a família, para a criança, para o vovô, para a vovó, não importa, e cuidar, porque eu acho que as pessoas têm que cuidar, porque quando a visão não pode brincar. E o mais que Deus abençoe, e agradeço sua participação. Terça-feira que vem, está no YouTube, Instagram, Face, aqui o programa De Olho em Sua Visão. Doutora, eu agradeço, um abraço. Obrigada, Tiago, e fica mais uma dica a todos, procurarem seu médico oftalmologista para fazer uma revisão anual, independente da sua idade, desde bebezinho até idoso. Um grande abraço e até o próximo programa. Um abraço. Fui!